Essa palavra que o Senhor colocou não é voltada somente aos jovens, mas é a sua igreja. De todos que entraram aqui, viu, nesta noite, que possam sair desta noite alegre, todavia se alegrando no Senhor, o Deus da nossa salvação. E que nós saímos daqui nesta noite, Senhor, regozijando a alegria do Espírito Santo, que habita dentro de nós, Senhor. Outrora que levantamos a mão, outrora quando fomos batizados nas águas, outrora quando nós somos tocados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, no nome de Jesus. Nós temos aqui nesta noite dizer para você que entrou aqui que o Senhor vai derramar sobre a tua vida a alegria do Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Foi um pouco gripado, mas irmãos me perdoem. E quando eu fiquei sabendo o tema, de fato, Abacuque está falando de alegria, né? E quando a gente tenta sair do contexto, a gente não consegue. E entendendo um pouco a história de Abacuque, um profeta que não tinha uma descendência conhecida. Se nós formos analisar a história de Abacuque não tinha um descendente. Abacuque era descendente de alguém. Então, dentro da Bíblia, que Abacuque era um homem sozinho. Como profeta, a palavra de Deus diz que a época em que Abacuque era profeta, ele julgava os judeus, e por ele ver que os judeus estavam pecando, estavam fazendo algo que era abominável aos olhos de Deus, como nós vemos em todos os profetas, nós vemos que o povo começa a pecar, o povo começa a errar, e de repente o profeta se levanta como a voz de Deus para a nação, e com uma voz profética começa a repreender o povo, a repreender o pecado do povo. Ele começa a ser tocado por Deus e começa a repreender, a exortar o povo e trazer o povo de volta à santidade. E Abacuque é um mais diferente. Ele foi um profeta que não é conhecido. Ele foi um profeta que ele era sozinho. Mas a Bíblia nos diz a respeito desse homem que ele não estava aguentando mais a iniquidade daquele povo, do judeu, do povo de Judá. E aquilo estava doendo no coração por ver aquele pecado, ele, como profeta de Deus, não poder fazer nada. E Abacuque, ele começa um diálogo com Deus, ele começa a conversar com Deus. No capítulo 1, Abacuque, ele começa a falar com Deus: até quando, Senhor, eu clamei e tu não me escutas? Vivi violência e o Senhor não me salva. Por que nós não me fazes ver a iniquidade e ver a agitação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e ao litígio, por causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai.
nessa noite, eu venho te dizer o tema nessa noite, toda vida, eu darei no Senhor, Jesus é o Deus da minha salvação. Mas nós temos uma oportunidade hoje, os jovens dos tempos de hoje, eles são inteligentes. Uma criança lá, você dá um smartphone para ela, eu tenho internet, ela desenvolveu o celular. Os jovens são modernos. E nós estamos aqui com os profetas, e é outros que Cristo são antigos. Quando eu entrei na igreja, eu tinha aproximadamente 8, 9 anos de idade. Hoje eu tenho 28. Então vamos calcular que há 20 anos atrás, com todo o respeito a todas as igrejas, a todos os ministérios, o que nós precisamos é que antes da igreja você vai morrer. Antigamente, eu tenho a toda certeza que quando eu entrava na igreja, com 8 anos de idade, eu entrava num culto e saía alegre, com 8 anos de idade. Porque eu via aqueles homens que estavam lá me pregando, eu vi os irmãos sendo expulsos, com muita alegria dentro do meu coração. E quando eu saía, eu imaginava um dia eu estava pregando a palavra de Deus, de um dia eu estar aqui no púlpito, e esse dia eu tive a conversa com meu filho, eu falei, filho, que você quer ser como você crescer? E ele falou assim, pai, eu não sei ainda o que eu quero ser, o que eu quando crescer. E aquilo eu fiquei pensando, eu fui com oportunidade, quando saia da igreja alegre, eu queria ser pastor, eu queria ser amado Deus, eu queria ser subir no culto, louvar a Deus, e chorar, cantar a presença dele. Sabe por quê? Eu estava triste na igreja, com uma velocidade, mas quando eu estava no culto, aleluia, a presença de Deus era tão grande na minha vida, que fazia eu me alegrar na presença dele, e sair cantando assim. É bom, pastor, é bom porque ele traz alegria pra gente, é bom que o irmão louvar Deus com alegria, porque ele traz alegria dentro do nosso coração. Quantas vezes vocês viram mais nos comparativos, quando nós andávamos para trás, nós falávamos, a igreja tem mais poder, tinha mais. A igreja era mais rica, mas a igreja tinha mais poder. Mas eu venho aqui nesta noite como profeta de Deus, talvez sozinho, vou falar curso. Eu quero profetizar nesta noite. Se você entrou aqui nesta noite, se deixa de mim, meu irmão. Você vai sair daqui alegre. Se deixa do Espírito Santo nesta noite, você vai sair daqui alegre. Sabe por quê? Porque eu me recordei do tempo em que eu entrava na casa de Deus e eu saí alegre. E se o meu filho não quer ser igual a mim, o problema não vai ser por isso. Porque se ele não quer ser igual a mim, meu irmão, se não tem uma coisa errada, se não tem uma coisa
que não tem vergonha de estar pregando, de descer as lágrimas, de estar de chorar, porque a gente não é de ferro. Eu prefiro chorar com Jesus no altar, pregando a palavra de Deus, do que chorar em fora, Deus, de uma menção da vida, de uma menção do pecado que eu cometi, do pecado que eu cometi, mas é na casa de Deus, de joelhos, salvo, Senhor, me perdoa, me perdoa, eu quero ser, Senhor, eu quero ser o meu nome, a tua presença. Eu quero suplicar.
não, porque precisa sim, mas o justo viverá pela fé. É pela fé que nós estamos vivendo. Ainda que nós temos pecado, como o profeta não nos mostra o pecado, mas Deus diz essa noite: ei, o que nos sustenta é a fé em mim, é a fé em Cristo, é a fé em Deus. É isso que nos sustenta. Ainda que a primeira natureza
aqui. Pode ter certeza. Deus é contigo. Profeta. Aleluia. Eu quero uma geração diferente. Eu gostaria de uma geração que chora na presença de Deus. Uma geração que se derrama até o altar. Uma geração, Daniel, que se conseguiu fazer conta que tem, a festa que tem, e dançar. Ele foi dançar porque era a alegria dele. Alguém falou sentido Davi pela alegria de Deus dançando. Mas era a alegria dele. Respeita a alegria do seu irmão. Se a alegria dele respeita. Você não tem que dizer uma coisa, irmão. Se a alegria da cruz, o povo dele estava sendo maltratado. Quem vai fazer isso? Eu não vou saber se a igreja está sofrendo. Eu não vou saber se a igreja está sofrendo. Mas a oração dele, ela foi contraditória. Ela pergunta aquilo que ele via. Ele falou, Senhor, eu lembro que o Senhor desse jeito a situação. Porque se eu desistir, eu não ia conseguir mais. Eu lembro que o Senhor não vai uma cruz diferente. E o Senhor não está me estudando. E é assim que começa a orar a Deus. E como todo profeta ele sofre, irmão. Ele precisa uma coisa para você. Muita gente vai acreditar que você está falando. Muita gente vai inovar aquilo que você falou. Mas Deus te dizer uma coisa. Tem que colocar o fogo Deus. Tem que colocar aqui uma Babilônia para maltratar, a vida de que passou um período ainda. Não foi do dia para noite. Algumas vezes eu falar de uma profecia, de uma relação acontecer. Se não acontecer nesse dia, não vale. Não vale para quem tem fé. Porque quem tem fé acredita. A fé que nesse momento está com a igreja. Eu acredito na profecia. Que foi irada. Você acredita, Daniel? Não se receba. Acredito no São Paulo. Não receba. Não Jesus. Deus acredita. Jesus não olha para você. Aleluia.